Eu queria falar um pouco com vocês sobre o que está acontecendo, o que a gente deve fazer, se há solução, qual é o nosso papel enquanto povo, quais são os próximos passos, o que os movimentos de rua ou os influenciadores devem ou podem fazer, que provavelmente farão, inclusive. A gente vai falar também sobre, muita gente tem falado sobre um artigo 142, a gente vai falar um pouco sobre ele e como funciona. A gente vai falar sobre como funciona o impeachment de um ministro do STF e o que nós bolsonaristas temos feito para tentar reduzir o problema que está acontecendo no Brasil, né, que está assolando a todos nós. Bom, vamos começar pelo que a gente está fazendo. A gente entrou, né, inclusive quem foi a pessoa que tomou a iniciativa foi a deputada Bia Kicis, e vários de nós assinamos juntos com ela uma denúncia na Procuradoria-Geral da República denunciando o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Tá? Nós temos 2 manifestantes presos em São Paulo. Algumas pessoas estão perguntando, afinal de contas, o que é que eles fizeram. Eles foram presos até onde eu pude operar, né? Eu pude apurar, porque as informações estão um pouco desencontradas. Foram presos em flagrante delito, porque estavam fazendo uma manifestação em frente à casa do Alexandre de Moraes. E aí eu queria abrir um parênteses. Em 2016, eu fui autora de 10 bonecos entre 2016 e 2017. A gente queria brigar bastante com o STF e um dos meus bonecos era do Lewandowski, o outro boneco era do Janot. E esses 2 bonecos eles foram confeccionados especialmente por conta da Operação Lava Jato. Eram bonecos bastante fortes, que chamavam o Lewandowski tentavam colocar ele como uma figura de vampiro. Ele tinha uma balancinha na mão, né, da justiça, em que essa balança pendia para um lado do PT e não para o Brasil, ou seja, como se as decisões dele pendessem mais para o lado do, Brasil, do PT, e isso aconteceu realmente no impeachment, que foi depois da criação do boneco, quando ele livrou a Dilma da perda dos direitos políticos. É claro que isso não aconteceu na prática nada, porque ela tentou ser senadora do estado de Minas Gerais e perdeu, graças a Deus, né? Mas hoje nós teríamos talvez que conviver com a Dilma Rousseff no Senado ou na Câmara de Deputados, o que seria muito pior, porque eu teria que cruzar com ela muito mais, se ela tivesse tido um pouco menos de ego, porque talvez como deputada federal ela teria entrado. Bom, voltando aos bonecos, a gente exibiu esses bonecos na Paulista, em meados de 2016, do Janot e do Lewandowski, em que a gente chamava o Janot de enganou, como se ele fosse um arquivo que guardava os processos do PT e guardava também os arquivos do Petrolão, e a gente subiu isso junto com o Lewandowski. Isso não deu notícia nenhuma, tá? Mas poucos meses depois, acho que foi em julho de 2016, antes da Dilma cair, o Lewandowski me denunciou na Polícia Federal por grave ameaça à ordem pública e inassentável atentado ao judiciário ou à imagem do judiciário. Bom, quando eu soube que eu tinha sido denunciada na Polícia Federal, fiquei bastante apreensiva, porque eu já estava, enfim, com uma situação bastante difícil, né? Tinha acabado de operar um tumor, eu acho que todos vocês sabem, né? Que essa linha que eu tenho aqui, ela começa aqui, vem aqui, que é a operação de um tumor que eu tinha recém feito, então minha situação não era das melhores. Mas para vocês terem uma ideia da diferença do que nós estamos vivendo hoje com o que nós estávamos vivendo naquela época, sendo bastante direta, muitas pessoas me disseram, inclusive a Janaína Pascoal, advogada criminalista, disse na época assim, cara, você não suba mais esse boneco do Lewandowski nem do Janot, você tá me ouvindo? E eu, petulante que era, peguei o boneco do Lewandowski e subi em frente à casa dele. Isso hoje me daria prisão, assim como deu prisão ao Antônio Carlos Bronzieri e deu também ao Jurandir Alencar.
Eles fizeram talvez muito menos do que eu, porque eu levantei um boneco na frente da casa do ministro, mesmo depois dele me denunciar na Polícia Federal, mas nós estávamos em um outro momento. Em um momento em que o dinheiro da corrupção rolava muito solto, e a preocupação era outra, as preocupações eram outras, né? Nós estamos num momento hoje muito diferente, um momento em que o judiciário se junta, se une para poder apoiar o STF, em que praticamente todos os desembargadores assinaram uma carta em apoio ao Supremo Tribunal Federal, em que todos os desembargadores sabem que está acontecendo neste momento um inquérito inconstitucional, em que eu sou uma das vítimas, junto com outros 5 deputados, e mais ou menos 20 cidadãos, tá? Dentre esses cidadãos está um grande amigo meu, Marcos Belízia, e outros cidadãos serão alvo de mais outras operações. E aí não estou falando porque eu tenho informação privilegiada nem por nada, é porque é o modus operandi da justiça que eu já conheço. Simples assim. Assim como eu não soube daquela operação, também não sei do que está acontecendo agora, até porque a Polícia Federal que responde para o STF é bem diferente de todas as outras, e a Polícia Federal é o órgão que a gente tem o maior respeito, porque é um dos órgãos mais honestos do país, se não for o mais honesto. As polícias do nosso Brasil são os órgãos mais admirados pelo povo brasileiro. Aliás, nosso muito obrigado à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que colocou os antifas no lugar deles, e pessoas também que foram chamadas por um deputadozinho que não vale sequer o que ele respira, que dirá o que ele come, e que chamou as pessoas para o pau, para poder bater nos nossos manifestantes. Mas esse é assunto para outro dia, para mais para frente. A gente está vivendo um momento em que a justiça está ávida por prender pessoas, está ávida por provocar o presidente Bolsonaro. Eu não sei se vocês têm pego por esse lado, mas essa é a minha interpretação, tá? A minha interpretação, Carla Zambelli, tudo que eu digo nesse vídeo é o que eu penso. Eu não digo nada que venha de outros lugares, eu respondo por mim. Algumas pessoas e alguma imprensa, ou algumas imprensas, estão tentando fazer parecer como se eu fosse uma assessora do presidente, eu tivesse ali algum envolvimento com o presidente. Não tem nada disso, muito pelo contrário. Eu sou uma das apoiadoras, talvez mais fiéis, não posso comparar minha fidelidade com os demais, mas se não for uma das mais fiéis, eu digo que sou uma das mais antigas, porque apoio o presidente desde 2013 e vou continuar apoiando, e continuo dizendo, apoiarei o presidente Bolsonaro até o momento em que ele cometer erros humanos, né? A partir do momento que ele começar a cometer, e não acredito que ele vá cometer erros desumanos, né, de roubar, é como ele disse na reunião, né? Se eu tivesse sendo empichado, ele pega um papel, né? Se eu tivesse sendo empichado, tivesse sofrendo impeachment porque tenho dinheiro na Suíça, porque estou fazendo desvio, tudo bem. Agora, ser impeachmentado por besteira, então é mais ou menos isso. Enquanto ele estiver sendo alvo de críticas porque ele fala palavrão demais, ou porque ele fala verdades assim, de uma forma muito escancarada, eu prefiro muito mais essas verdades escancaradas do que as mentiras fofas, do que muitos falam, né? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, a gente precisa ajudar o presidente Bolsonaro porque ele quer uma coisa, ele quer o bem do Brasil, ele quer a reabertura econômica. E se houver a reabertura econômica aliado às 2 indicações que ele tem para fazer no STF, ele vai ser reeleito em 2022. E é isso o que mais incomoda os seus inimigos, os inimigos do presidente Bolsonaro. Porque se ele sendo, né, e ele será reeleito em 2022, a gente vai ter então mais 2 vagas no Supremo Tribunal Federal. Isso a gente está falando de 4 vagas de 11, ou seja, o Supremo Tribunal Federal começa a mudar, né? E aí já começaram a falar então de mudar a idade dos ministros, né, de 75 anos para 80 anos, a aposentadoria deles, como se nós fôssemos um bando de imbecis, né,
A gente está tentando trazer a aposentadoria para 70 anos, para que eles saiam o mais rápido possível de lá, e agora estão querendo dizer que tem que ser até 80 anos. Imagina, a gente tendo que encarar Alexandre de Moraes e companhia, aqueles que são mais novinhos, por mais de 30, 40 anos, né? Os nossos filhos, nossos netos vão estar vendo eles, e a gente ainda não vai ter morrido, eles não vão ter saído dali ainda, porque, né, parece que esse pessoal tem vida longa. Meu pai sempre disse que vaso ruim não quebra. Então, o que a gente precisa? A gente precisa da reabertura econômica. Para que isso aconteça, eu sei que vocês têm feito manifestações, né? E essas manifestações de vocês têm sempre um cunho de forçar a abertura econômica. Só que o que está acontecendo, pessoal, é que nós estamos fazendo atos semanais. Eu gostaria muito de trazer vocês a seguinte reflexão. Atos semanais, eles tendem a diminuir de tamanho, porque as pessoas se cansam. Por mais que elas gostem daquilo, que elas queiram, que elas precisem daquilo, alguns deles vão passando mais fome, outros vão tendo que mandar mais gente embora, outros, enfim, desistem de estar aqui, vão para fora do Brasil. Atos semanais, e eu vou te falar isso porque eu já cometi esse erro. Eu já conclamei para atos periódicos e nunca deu certo. Eu tô nisso há 4 anos, desculpa, eu tô nisso há 9 anos. Eu já errei muito, muito. Há 4 anos a gente tentou chamar atos periódicos, deu super errado. Então o que a gente tem tentado, e assim, não só o fato de dar errado, tá? Se vocês entrarem nas minhas redes, vocês vão ver tanto no aberto quanto no fechado, principalmente nas ligações, nos envios de e-mails, pessoas dizendo assim: Carla, por favor, converse com os movimentos, conversem com os youtubers, conversem com os influenciadores, com os deputados. Muitos deles acham que é a gente que chama para manifestação, e não, a gente não chama. Né? Hoje, por exemplo, na manifestação, o único deputado que eu consegui ver pela televisão lá era o Hélio Negão, que está sempre com o presidente. Em geral, os deputados não estão na manifestação, porque são atos promovidos pelo povo, né? Promovidos de uma maneira muito, muito natural. As pessoas têm querido vir para a manifestação. Mas, ao mesmo tempo, muitos estão dizendo: a gente está um pouco cansado de ter que ir toda semana, né?